Dezembro de 2019, dia 14, verão, um dia qualquer no bar. A polícia é chamada para autuar um sujeito com uma suástica no braço, similar à distinção utilizada por Adolf Hitler, e nada fez. Nem mesmo abordou o sujeito. O que a gente preocupado com o futuro deste país deve fazer numa situação dessa? Por incrível que pareça, situações como essa já estão previstas em nossa sociedade e foram fundamentadas há muito tempo, a partir de debates como o paradoxo da tolerância pós-Segunda Guerra Mundial. Um paradoxo é uma declaração que foge ao senso comum por contrariar a lógica do pensamento humano. Nosso cérebro, como gestor do nosso corpo, tende sempre a economizar energia e simplificar processos cognitivos, buscando atalhos, evidentemente. Nessa economia de energia, nós construímos algumas verdades e tendemos a aplicar essas verdades a outros processos parecidos. Contudo, quando resolvemos cortar essa economia de energia, o modo automático, digamos assim, e resolvemos pensar, a gente se depara com contradições óbvias. Foi o que fez Karl Popper quando refletiu sobre a tolerância. A tolerância parece algo meio óbvio, não? Ela significa a aceitação do outro diferente de você, seja diferente na maneira de ser, falar, vestir, comer, como também em suas características físicas, sendo alto, baixo, branco, preto. A tolerância permite, assim, a existência do outro, mesmo que não concordem. A tolerância pressupõe diferenças e coexistência, para ambos existirem. Parece um conceito banal, não é? Bom, Karl Popper acha que não. Popper viu 2 guerras mundiais e, no final da segunda, lançou um livro que reflete sobre o autoritarismo. 2 guerras mundiais em um intervalo de 2 décadas. Foi o suficiente para a maioria dos intelectuais do mundo refletirem sobre maldade, genocídio, poder, ultranacionalismo. Observando essas catástrofes, Popper entendia que a tolerância possui um limite, uma fronteira. Isso porque a perseguição de povos judeus, eslavos, ciganos, polacos, pretos, entre outros, foi feita a partir de um ideal de intolerância, porque esses povos eram tratados como inferiores. Eis que Popper se interroga: deve uma sociedade tolerante, ou seja, uma sociedade em que a lei trata as pessoas com igualdade, deve essa sociedade tolerar a intolerância? E pasmem, a resposta é não. Porque quando estendemos a tolerância àqueles que são abertamente intolerantes, os tolerantes acabam sendo destruídos, e com eles a tolerância. Popper postula que qualquer movimento que pratique a intolerância e a perseguição deve estar fora da lei. Por mais paradoxal que isso seja, defender a tolerância exige não tolerar o intolerante. Vamos lá, agora perceba que Popper, como um autor liberal, ou seja, um defensor da propriedade privada como princípio básico da existência humana, Popper não fala em luta armada ou guerrilha, ele fala em usar a lei contra os intolerantes. Podemos ver que as constituições pós-1945, incluindo a Constituição Cidadã Brasileira, possuem vários artigos e parágrafos de como condenar os intolerantes, como a lei contra o racismo, como a lei contra a xenofobia, como a lei contra a difamação e por aí vai. O problema é a gente ter leis nos papéis e elas não serem cumpridas. O problema é quando as instituições que cumprem a lei param de funcionar para os intolerantes, como em inúmeros episódios recentes, em que a polícia, em vez de prender intolerantes, faz questão de protegê-los. Certamente, se a lei fosse cumprida lá atrás, como no caso do nazista do bar em Minas Gerais, hoje, nazifascistas e extremistas que saem às ruas contra as instituições, contra a democracia, destilando ódio e preconceito, teriam medo de sair para fazer esse tipo de coisa. O pior é que a polícia não apenas se faz dissimulada, como também protege aqueles que saem armados para pregar a intolerância. A História da História é um projeto pessoal que não sabe muito bem o que é. Mas se você quiser acompanhar o desfecho dessa história, inscreva-se no canal e compartilhe com os amigos. É a melhor forma de apoiar este projeto.